se assim lhes convier, que nós possamos fechar os nossos olhos físicos e desde logo sentir a amorosa presença dos trabalhadores da casa de Sebastião Mártir. Esses irmãos que vêm nessas abençoadas noites, trazendo o lenitivo, o bálsamo, o consolo, sondando os nossos corações e os nossos pensamentos, dando a cada um de nós, não de acordo com o merecimento nosso, mas como misericordiosos que são, apresentam a todos nós a misericórdia do nosso Pai Celestial. Que possamos todos erguer ao divino amigo Jesus, o médico dos médicos, o amigo incondicional de todas as horas, a nossa súplica, para que nos permita que nessa amorável noite tenhamos a possibilidade de fazer com que os nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir registrem os ensinamentos que serão trazidos pelo nosso irmão Nelson. E assim, é que imensamente agradecidos à equipe da casa de Sebastião Mártir, agradecido ao divino amigo Jesus e sobretudo agradecidos a Deus, é que nós pedimos a permissão para darmos por iniciado o nosso encontro dessa noite. Te dizendo sempre, Mestre Jesus, que seja feita a vossa vontade, que se cumpra as vossas leis, e que o seu evangelho de amor seja essa sublime luz a iluminar a nossa caminhada até vós. Que assim seja, graças a Deus. Alguém nos visita pela primeira vez? Somos todos de casa, né? Bem, hoje nós teremos a possibilidade de, nesse mês tão importante, né? Que começa com as comemorações do nascimento do nosso querido Chico Xavier, no dia 2. Depois, no dia 18 de abril, nós temos aí as comemorações dos 166 anos em que veio a lume a primeira obra da doutrina espírita, qual seja o Livro dos Espíritos. E hoje é um tema que o nosso irmão Nelson vai nos trazer, que são as primeiras manifestações espíritas, que nós possamos então ter a possibilidade de aprender o que o mestre Nelson traz, né? Com a palavra, o nosso irmão Nelson. Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, primeiro que não tem nenhum mestre aqui, nós somos só irmãos, facilitadores, que temos a incumbência de estudar um pouco e tentar transmitir o melhor possível as informações que vêm dos Espíritos. E é sobre eles, o capítulo hoje fala sobre a Revista Espírita de 1864, que tem 537 páginas, cheia de histórias, cheia de contos, de todos os tipos de manifestações espíritas que foram catalogadas lá, dentro de igreja, dentro de centro, na rua, na casa, no hospital, várias situações que eles escreveram e catalogaram nessas 537 páginas da Revista Espírita de Allan Kardec, de 1864. Mas antes disso, nós vamos viajar na história, que quando se fala lá, primeiras manifestações espíritas, deveria se colocar, né, a pretensão minha, aspas, catalogadas, porque desde que o homem saiu das cavernas e começou a ver o trovão, os relâmpagos, a chuva, o sol, ele falou, existe alguma coisa diferente, eu não tenho domínio sobre isso. É uma coisa extraterrestre para eles. Então começava ali a curiosidade do ser humano. E a gente anda mais um pouquinho para frente, no tempo de Jesus ainda, ao tempo de Jesus, do livro Há 2000 anos, do senador Públio Lentulus, que tinha a menininha dele, a filha dele, Flávia, de 12 anos de idade aproximadamente, que tinha contraído a hanseníase, lepra, e ele não tinha crença em nada, não acreditava, mas a sua esposa Lívia falava, Públio, vai atrás de Jesus, procura ele, que ele tem o poder de cura. Ele, que é isso? Quem é esse homem que todo mundo fala? Mas o sofrimento da filha dele era tão grande, que ele saiu com muita luta interior, que ele era um senador da República, foi atrás, sem saber quem era, como é que era a fisionomia de Jesus, ele saiu andando na direção do lago do Tiberíades. Então, o que aconteceu?
Jesus se aproximou dele. Olha só como é que é já as manifestações espíritas acontecendo naquele momento. Públio Lentulus senta numa pedra e começa a pensar: será que eu vou mesmo atrás desse homem que eu não conheço? Vou perguntar o que para ele? Vou falar o que para ele? Falar: olha, eu sou um senador, eu preciso da sua ajuda, de uma pessoa que não tem poder nenhum. Então o Públio Lentulus duvidou, não conhecia, não tinha fé da capacidade de Jesus. Então Jesus se aproxima dele e fala. É muito interessante a fala, está no livro há 2000 anos. Senador, não venham buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Venham atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, a Lívia, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Jesus, falando com Públio Lentulus, o Emmanuel, nosso querido Emmanuel, que escreve, através do Chico Xavier, escreveu várias obras, um processo de manifestação espírita, por que não? Como ele sabia que o Públio queria falar com ele? Quem avisou para ele? Não é quem falou para ele: ó, vai lá na beira do lago Tiberíades que tem um cara sentado numa pedra que quer falar com você. Quem falou isso para ele? Se o Públio não falou para ninguém, ficou quietinho com vergonha. Então já tinha aí uma primeira manifestação de Jesus ainda vivo, na carne, que foi atrás dele e explicou para ele: olha, se você quiser, a fala é maior, o diálogo deles dois é maior. Se você aproveitar essa chance, você vai conseguir muita coisa na vida. Agora, se você não aproveitar essa chance que está sendo dada a você agora, você vai demorar alguns séculos para conquistar a paz. E nada foi diferente, né? Que o Públio não aceitou, mas apesar dele ter chegado em casa, a filha já estava curada. Quando o Públio chegou em casa, Lívia falou: Públio, nossa filha está curada. Outro processo, espírita mediúnico. Jesus não foi lá, só conversou com ele na beira do lago. Ele chegou em casa, a filha estava curada da hanseníase. Olha que coisa maravilhosa, não é uma manifestação espírita de cura? É, já existia, só que não foi catalogado como tal. Ó. E outras coisas mais aconteceram com os apóstolos também, os discípulos de Jesus, que tinham esse poder. Saíam andando, ó, cada um segue de dois em dois o seu caminho e vamos atrás do sofrimento. Era um processo mediúnico de manifestações espíritas que as pessoas, os apóstolos e os discípulos, usavam o dom que tinham, amando de Jesus. Outra parte que a gente conhece também é quando Saulo, né, o nosso grande Saulo de Tarso, vai à caça, né, de Ananias, com raiva, querendo prender Ananias, cai do cavalo, só que Jesus já tinha morrido. Ele vê só aquele sol, aquela claridade imensa que ele não entende, e escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus já tinha desencarnado. É ou não é uma manifestação espírita? Era. Saulo, os soldados não viram, tanto que eles olharam para o chão e falaram: vai, ficou doido? Ele está conversando com quem ali sentado no chão? Eles não estavam vendo, mas Saulo de Tarso estava vendo Jesus e ouvindo. Manifestação espírita. Por que não? Então são situações que a gente viveu e lê e conhece através da Bíblia, dos Evangelhos, das obras espíritas, que mostra para a gente que as manifestações espíritas são muito antigas. Muito antigas. E o Kardec, através da catalogação dessas situações, colocou na Revista Espírita de 1864 as situações: ó, na igreja tal, dia tal, foi colocada na ata X, que aconteceu isso. E está lá na revista, bem detalhado. Quem tiver curiosidade de ver, são 537 páginas. Tem outra parte também interessantíssima. Nero, por exemplo. Nero, quem conhece, no ano de 64, né? Tocou o fogo em Roma. Antes de fazer isso, ele teve uma visão da esposa Agripina e a sua filha, a sua mãe, Otávia e Agripina. Ele mandou matar as duas. Mandou matar as duas, a mãe e a esposa, porque ele achava que elas estavam fazendo um complô para tomar o poder dele, Nero. E ele viu os espíritos das duas
conversando com ele, olha, o seu futuro vai ser muito tenebroso. Manifestação espírita também. No Nero, já depois de Jesus, no ano de 64 após o Cristo. Então, manifestações espíritas existem há milhares e milhares de anos, e a gente sempre conviveu, e até hoje, tem pessoas que duvidam, não acreditam, questionam, muitos lutam, vão atrás, olha, isso não existe, isso aí é coisa da sua cabeça, essa coisa de espiritismo é coisa do inimigo, a gente já ouviu muito isso, né? Tem uma parte interessante também que está lá nessa revista espírita, no século IV, hein? Século IV, nessa revista espírita, um padre, na época era um padre, né? Chamado Anastácio, depois virou santo, em Alexandria, disse assim, o padre falando dentro da igreja, a alma não morre, mas o corpo morre, quando dele ela se afastar. A alma é, para si mesma, o seu próprio motor. O movimento da alma é a sua vida, mesmo quando está prisioneira do corpo, e como que a ele se está ligada, ela não se amesquinha às suas estreitas proporções, e aí não se encerra. Mas, muitas vezes, quando o corpo jaz imóvel e como que inanimado, ela fica desperta por sua própria vontade. E saindo da matéria, não obstante a ele ainda ligada ao corpo, né? Concebe, contempla existências além do globo terrestre. Olha um padre falando isso, que a alma sai do corpo e vai para outros globos além da Terra. Um padre falando isso no século IV. Sai além do globo terrestre, vê os santos desprendidos no envoltório dos corpos, vê os anjos e a eles ascendem na liberdade da sua própria pura inocência. Olha que ele imagina só um padre se falar isso hoje na igreja, né? É ser crucificado se falar um negócio desse aqui. O padre teve essa coragem de falar, então virou um santo. Santo Atanásio, não é Anastácio não, Santo Atanásio, no século IV, em Alexandria. Isso está na revista Espírita escrito lá, um dos contos é esse. Então são situações que mostram que o contato com os espíritos, ou seja, as manifestações espíritas, já existiam há muito tempo. Muitos padres, muitos crentes, católicos, até pessoas sem religião nenhuma, tiveram comunicações. Muitas ficam caladas, outras falam, outras se manifestam. Então, essas situações existem para mostrar a gente que nós não estamos sozinhos. Ah, quantos espíritas tem no mundo? Nós não sabemos, porque essa doutrina é dos espíritos. Dos espíritos. E não vai acabar. Tem manifestações no mundo inteiro. Nós temos constantemente visto filmes e filmes contando histórias sobre a vida além da morte, que a vida continua, a vida não acaba. É uma ideia, pessoas falam assim, é ficção. Mas para nós que conhecemos a doutrina, não é ficção. É uma realidade que a espiritualidade está utilizando, vários produtores de cinema, de peça teatral, para trazer a ideia para as pessoas. Olha, isso pode acontecer. Isso não é coisa do outro mundo, mas é uma coisa real. São os processos de contato com os espíritos, que nós sempre temos que adaptar-se a essa situação nova que nós estamos enfrentando. Por exemplo, nós tivemos também, e já antes dessa revista espírita, no ano de 1861, 9 de outubro, o ato de fé de Barcelona, que nós ouvimos. O Kardec tinha um amigo que era editor, o senhor Maurice Lachatre, francês, que estava na Espanha. Ele falou, Kardec, manda os livros aí para mim, que eu vou começar a divulgar aqui na Espanha, os livros. Os livros chegaram na alfândega, lá em Barcelona. Um bispo católico falou, não vou deixar esse livro sair da alfândega, não. E botou na praça pública, queimou 300 livros de Allan Kardec, lá em Barcelona. Então aconteceu esse tipo de coisa, achando que queimando os livros ia acabar com o processo dos espíritos. E não acabou. E aí o pessoal ficou mais interessado, começaram a ir mais atrás. Peraí, por que o padre queimou esses livros? E começaram a ir atrás e começou a aumentar o volume de pessoas querendo conhecer a doutrina, querendo se informar sobre o que eram essas comunicações. Tinha outro caso, por exemplo, também, que está na revista espírita, de uma menina possessa, tinha um processo de possessão, que quem conhece e estuda a doutrina sabe que é um processo dificílimo de obsessão, o último estágio de possessão, onde todas as suas
seus centros nervosos são dominados pelo espírito, que ela ficou 6 meses no processo desse de possessão, 6 meses. E tem várias páginas contando cada situação que fazia, o que ela sofria. Trouxeram o padre, exorcista, magnetizador, e não conseguiam tirar, segundo eles, o demônio do corpo da menina. Era uma menina. Como conseguiram? Levando ela numa sessão mediúnica espírita. Lá nessa sessão, que ela começaram a tratar do espírito que estava acompanhando ela, e não praticamente do corpo físico dela. Começaram a conversar com ele, doutrinar o espírito, e foi se libertando da menina. Então são situações que a gente vê que não é nenhum mistério para quem estuda a doutrina espírita, mas para quem não estuda, é um pânico. Imagina quem não conhece uma pessoa possuída, falando diferente, a voz muda, a fisionomia muda, anda diferente. Fala, que isso? É outra pessoa que está ali? Realmente é outro espírito, que está dominando os centros nervosos dela, num processo de possessão, e toma totalmente conta daquele corpo. Infelizmente isso existe muito. A gente está vendo toda hora aí, gente aí procurando médico, procurando remédio, sente isso, não sabe o que é, toma um remédio, dorme. Aí quer dizer, o remédio apaga a parte física. Quando ela acorda, o problema não acabou, porque ela continua sendo assediada pelos espíritos. Então são situações que a gente vivencia sempre. Tem sempre um amigo, um colega contando, olha, tem um fulano lá, tem um fulano ciclano lá. E essa revista espírita tem casos, muitos casos. Tem que ficar alguns meses lendo ali com calma para ver como é que acontecia esse tipo de coisa, como é que eles agiam. Hoje, nas casas espíritas, a gente sabe, através do estudo, através do conhecimento, como lidar com esse tipo de coisa. Por isso que tem o estudo do desenvolvimento mediúnico aqui em cima, que hoje é dia, é a professora Neiva que estará lá. Então, nós temos que nos preparar e estudar sem medo. Que o processo espírita mediúnico são processos que nós todos vivemos no dia a dia. Nós somos intuídos 24 horas por dia. Não tem no próprio livro dos Espíritos quanto tempo nós somos intuídos pelos Espíritos, bom e mal? A resposta dos Espíritos: mais do que vos imagineis. Na realidade são eles que vos conduzem. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Quer dizer, a intuição que a gente recebe de bom e do mal é o dia inteiro. Para onde que eu vou? Para onde eu me afinizo? Para onde eu utilizo meu sentimento, meu pensamento, minha palavra, meus atos? Por o que eu faço o dia inteiro, eu vou ser assessorado por tais espíritos que têm essa sintonia. E essas manifestações espíritas que tem na revista, através dos livros de Chico Xavier e das outras obras complementares, nós temos muitos fatos, muitas histórias de situações que a gente fala, poxa vida, isso existe? Existe. E o estudo tem essa grandeza de facilitar o conhecimento para a gente. Olha, por que eu tenho que estudar isso? Eu não quero mexer com isso não. Por quê? Porque nós precisamos colocar o nosso coração e os contatos com os espíritos que nós sempre vamos ter para ajudar o próximo. A mediunidade, todos nós temos um grau X, um grau Y. É uma facilidade natural. Todos nós somos médiuns. Uns mais, outros menos. Uns se enxergam, outros ouvem, outros falam, outros tocam música, outros escrevem, outros pintam. Cada um tem a sua facilidade mediúnica, mas todos nós temos. E temos que aprender a viver com isso, com interesse em estudar, para ajudar o próximo. Quantas e quantas pessoas batem e vão bater ainda na nossa porta da nossa casa, na rua, no trânsito, na escola, no trabalho, precisando de ajuda. O fulano está rolando lá no chão. Está caindo lá no chão, está rolando, ninguém toma conta dele. Tem 5, 6 caras em cima dele lá, ninguém consegue segurar. É um processo mediúnico, é uma manifestação espírita. A gente tem que saber como lidar com isso. E a gente, através do estudo, consegue esse conhecimento através do sentimento também. Que, como diz também nos livros lá e nessa revista, não adianta só o estudo, tem que ter sentimento e condição moral de conversar com o espírito. Se você chega, por exemplo, teve um dia totalmente conturbado, totalmente desequilibrado e vai tentar ajudar uma pessoa no processo de possessão, você vai sofrer. Não vai estar equilibrado o suficiente para ajudar. Vai sofrer.
Vai ser muito difícil. Então o estudo ensina isso para a gente. Ó, você tem que tentar se manter equilibrado o mais tempo possível, que a gente sabe que não é fácil, durante o dia, para poder ajudar quem precisar, que bater na sua porta naquela hora. Você não sabe a hora que vai ser solicitado. Nós não sabemos. Não sabemos a hora. Ó, fulano, vai lá, ajuda. Nós não sabemos. E para que a gente esteja preparado, a gente tem que estudar, tem que se equilibrar. Por exemplo, tinha uma menina também, que eles chamavam lá nessa mesma revista espírita, não dá o nome dela porque ela só tinha 15 anos, chamava de Senhorita P. Sofria já há 15 anos de hiperestesia ou exagerada sensibilidade na pele, que fazia ferida, não podia tomar sol, não podia sair, se machucava facilmente, não saía de casa. 15 anos. Foi curada onde? Num trabalho mediúnico numa casa daquela época, espírita. Era um processo que ela tinha desenvolvido há muitos anos, de outras vidas, de outras encarnações, que através do estudo, do conhecimento, das manifestações, ajudaram ela a se curar do problema. É a mediunidade de cura, junto com o processo da manifestação espírita. Outra situação que tinha também, o epilético. O rapaz era um rapaz, já tinha 27 anos que ele tinha epilepsia, que é um processo difícil. O ataque epilético é dificílimo de você controlar. Foi através de levar ele num trabalho mediúnico, uma manifestação espírita, que ajudaram aqueles espíritos que estavam com ele, que a gente sabe que é um ataque fulminante de vários espíritos simultaneamente, a ele se livrar daquele processo e sair daquele problema que não deixava ele nem arrumar emprego, por causa da dificuldade que toda hora ele estava tendo uma crise, toda hora caía no chão, toda hora ficava lá com situações lamentáveis. E através do processo mediúnico, das manifestações espíritas, foi ajudado. E Paulo de Tarso, tem uma fala do Paulo de Tarso dentro dessa revista que fala o seguinte, Paulo de Tarso falando: uma palavra sobre os médiuns curadores que acabar de falar, foi só a cura dessas duas pessoas, dessa menina e desse rapaz com epilepsia. Estão todos nas mais louváveis disposições. Tem a fé que transporta a montanha, interesse que purifica os atos da vida e humildade que santifica. Que perseverem na obra da beneficência que empreenderam. Que se lembrem de que aquele que pratica as leis sagradas ensinadas pelo Espiritismo aproxima-se constantemente do Criador. Que ao empregarem a sua faculdade, a prece, que é a vontade mais forte, seja sempre o seu guia, o seu ponto de apoio. Em toda a sua existência, o Cristo vos deu a mais irrecusável prova da vontade firme, mas era a vontade do bem e não a do orgulho. Quando por vezes dizia, eu quero, a palavra estava cheia de unção. Seus apóstolos, que o cercavam, sentiam abrir seu coração a esta santa palavra. A doçura constante do Cristo, sua submissão à vontade do Pai, sua perfeita abnegação, são os mais belos modelos de vontade que se possa propor para esse exemplo. Paulo de Tarso, o apóstolo, falando na Revista Espírita de Allan Kardec, 1864. Está escrito lá. Está mostrando que essas manifestações espíritas que a gente vê diariamente também, antigamente tinham, ele continua tendo hoje, vem de longe. E se nós tivermos a humildade e o amor no coração, nós podemos fazer muita coisa, como Jesus disse, vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais. Podemos fazer mais. Porque ele só teve 3 anos aqui com a gente, só 3 anos, e conseguiu fazer tanta coisa durante 3 anos. Nós podemos fazer mais, devemos fazer mais. E voltando às manifestações mediúnicas, né, que a gente não pode desvincular uma da outra, manifestações espíritas de manifestação mediúnica, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, está escrito assim: todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite os raios específicos e vive na onda espiritual com o que se identifica.
Olha como é que é fácil ser médium. A mediunidade, aqui já é o Emmanuel falando. A mediunidade é igual uma cachoeira. Para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só assim se erige a fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Aí já vem o Evangelho. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não existe a mediunidade. Então, meus irmãos, é isso. Mediunidade e manifestações espíritas estão muito conectados um ao outro. E nós todos somos um vaso pronto para ajudar, ou pelo menos queremos ser um vaso mediúnico para ajudar os espíritos. E falando nisso, esse livrinho aqui, Vinha de Luz, tem uma mensagem exatamente que fala isso. O vaso. Lição 156. Que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras em toda parte. Observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos, atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformam-no outros em máquina de gula carniceira, quando não despedaçam em choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate, do reajustamento, compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição, da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e em honra para Deus. É isso, meus irmãos. Que a paz de Jesus e nossos amigos espirituais estejam sempre conosco, hoje e sempre. Jesus de bondade e misericórdia infinita, nós às vezes esquecemos a gratidão pelo muito que tem nos dado. Mas a nossa condição humana ainda nos deixa como eternos pedintes. E é por isso que nós suplicamos mais uma vez que os vossos prepostos possam trazer dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais, da nossa mãe natureza próxima, os fluidos e os bálsamos e os sais, que potencializados pelos medianeiros que se encontram ladeando esse salão, possam ter o condão de curar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Permita, Jesus, que as águas cristalinas que se encontram nesse momento recebendo a magnetização tenham o condão de curar o nosso corpo
e equilibrar o nosso espírito. Que possamos sair daqui todos, Senhor, cada vez mais envolvidos na necessidade suprema de buscar estarmos aptos para que os vossos mensageiros de luz, através do nosso campo intuitivo, nessas manifestações sublimes do seu amor, faça de cada um de nós um instrumento de paz, de amorosidade e de perdão. E é gratos por mais uma vez sermos envolvidos com essas energias tão sublimes, que com a oração que um dia nos ensinastes, nós selamos o nosso pedido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os que nos ofendem, e não nos deixeis cair entre as tentações do mundo, mas livre de todos os males. E nós pedimos isso porque sabemos ser seu todo o poder, toda a glória, para hoje e todo sempre. E é em vosso nome, nos vossos prepostos e sobretudo em nome de Deus, Senhor, que nós pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa primeira fase da reunião dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.